Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aulinha hoje. A gente está inaugurando aqui, né, essa estratégia de aulas à distância. Eu vou gravar essa aula junto com vocês para a gente poder entender um pouquinho sobre o assunto de hoje. Junto com a aula, eu vou enviar também os links de uns vídeos para vocês utilizarem como material complementar e uma atividade para que vocês respondam para facilitar a fixação do assunto, certo? Hoje a gente vai falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos no ambiente de saúde. O que é isso? A gente entende que para funcionar, as unidades de saúde elas geram resíduos, geram lixo, né? Quando a gente está em casa, conforme a gente vai passando o dia, né, trabalhando, enfim, ou então utilizando mesmo, né, durante os nossos afazeres, a gente acaba gerando lixo. E na unidade de saúde é a mesma coisa. Porém, o lixo que se gera na unidade de saúde é diferente do lixo que a gente gera em casa. Por quê? Porque lembra que a gente falou sobre aquelas questões dos riscos relacionados à atividade, ao trabalho? Então, esse lixo pode gerar, né, pode trazer riscos para a saúde, tanto do trabalhador quanto para a saúde das outras pessoas. Então, a gente precisa ter um plano, né, uma estratégia para saber como tratar esse lixo antes de descartá-lo, definitivamente. Bom, para isso a gente precisa entender um pouquinho o que é lixo, né? O que é resíduo, na verdade. Resíduos sólidos são todo material ou substância, objeto ou um bem que é descartado resultante de atividade humana na sociedade, né? Eles podem se encontrar nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes ou líquidos, cujas essas particularidades tornam inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, né? Eu trouxe aqui alguns dados sobre o lixo produzido aqui no Brasil. No Brasil, são produzidas diariamente cerca de 250 mil toneladas de lixo, né? Sendo que a cidade de São Paulo, por exemplo, é a que mais produz lixo no país, com cerca de 19 mil toneladas por dia. O lixo brasileiro ele tem uma composição diferente, né? Ele é mais de 50%, ou seja, mais da metade do lixo que nós geramos no país, ele é lixo orgânico, ou seja, resultante de comida, né? Comidas, materiais que podem ser decompostos pela natureza. Já a outra parte é papel e papelão, 26%, 3% é plástico, e 2% são metais, como por exemplo ferro, alumínio, aço, aquela alumínio da latinha, por exemplo, né? A outro 2% vidro e 15% são outros materiais que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Como é destinado o lixo aqui no Brasil? O lixo é destinado basicamente em aterros sanitários, a sua maioria. Então, mais de 50% do lixo, mais da metade do lixo que nós produzimos aqui no Brasil, ele vai parar em aterros sanitários. 23% em aterros controlados e 20%, que é um dado muito importante e é preocupante, eles vão parar em lixões. O que são lixões? Lixões são aqueles ambientes onde são descartados, né, esse lixo coletado, mas não existe nenhum controle, nenhum gerenciamento desse local. Ou seja, o lixo é simplesmente descartado lá, às vezes até de forma clandestina, né? Então surgem esses lixões clandestinos aí, que é muito comum a gente ver na nossa cidade, por exemplo, e esse lixo é descartado sem nenhum controle. E isso é perigoso por quê? Porque além de trazer risco para o meio ambiente com a questão da poluição, também pode trazer riscos à saúde na transmissão de doenças, por exemplo. 2% vai para compostagem e reciclagem e 2% tem outros destinos, né? Aqui a gente traz mais ou menos algumas notícias, né, que dos últimos anos que trata sobre o lixo. Mesmo com política de resíduos, 41,6% do lixo tem destino inadequado. O Brasil, a sua capacidade de produção de lixo aumentou cerca de 29% nos últimos anos, sendo que a população aumentou em cerca de 6%. Ou seja, a gente tem um crescimento aí muito maior na produção de lixo do que comparado ao crescimento populacional de fato. Vamos ver alguns números aqui para que vocês tenham conhecimento. Por exemplo, o Brasil produz mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Cada brasileiro a gente produz cerca de 1 quilo de plástico, né, de lixo por semana. Somente 145 toneladas, 145 mil toneladas de lixo plástico são recicladas, ou seja, uma quantidade muito baixa, bem abaixo do que a gente produz, né?
2,4 milhões dessas toneladas de plástico são descartadas de forma irregular, e aí a gente lembra daquelas campanhas que traz, por exemplo, a preservação da vida de animais marinhos, né? A gente vê lá aquelas questões do canudo plástico, por exemplo, que afeta as tartarugas, os outros animais, já que esse plástico não tem um destino correto e muitas vezes ele ganha os canais, né, e os rios e ele vai parar no mar. E o plástico está destruindo é, a vida marinha. A gente ouviu até dizer, acho que a maioria de nós já ouvimos dizer, que até 2050 terá mais plástico no oceano do que peixes, né? Então isso é um dado muito preocupante. 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros sanitários e mais de 1 milhão de toneladas não é recolhida no país, ou seja, mais de 1 milhão de toneladas de plástico elas têm um destino incerto, né? Elas vão parar nos rios, nos mares, enfim, no meio ambiente de forma geral. Mas e o que são resíduos, na verdade, de serviços de saúde, né? O que são esses resíduos? Os resíduos são materiais que perderam, na verdade, sua capacidade de uso original, não sendo mais adequada à sua utilização. Então, assim, eles podem ser descartados. Nós temos alguns tipos de resíduos que são gerados no Brasil atualmente. A gente tem o resíduo doméstico, que é aquele que é gerado em casa, é o lixo comum de casa. A gente tem o resíduo eletrônico, que é gerado tanto da produção quanto pelo descarte de materiais eletrônicos, né? Computadores, televisões, enfim. Nós temos o resíduo hospitalar, que é o mais interessante para a gente nesse momento, que é gerado através da utilização de produtos, né, nos serviços de hospitais e clínicas. O resíduo industrial, que é decorrente da produção industrial. O radioativo, que é aquele que contém elementos químicos radioativos, né, geralmente está relacionado a pilhas e baterias. E nós temos um resíduo que não é muito comum, mas que existe, que é o resíduo espacial, que é aquele resíduo da sobra da produção, né, nas estações espaciais. Os resíduos sólidos, né, os resíduos do serviço de saúde, são gerados por prestadoras, né, de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisas médicas relacionadas tanto à população humana quanto à veterinária, os quais possuindo potencial de risco à saúde e meio ambiente. Então, o que são esses resíduos de saúde? São todos aqueles resíduos gerados por essas empresas que prestam assistência tanto médica quanto odontológica, farmacêutica ou laboratorial, tanto para seres humanos quanto para animais, né? E esses resíduos podem trazer algum dano à saúde e ao meio ambiente também. Então, resumindo, os resíduos de saúde são, na verdade, aqueles provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal, aqueles provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde, medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados, aqueles provenientes de necrotérios funerários ou serviços de medicina legal e aqueles provenientes de barreiras sanitárias também. A gente precisa, né, classificar esses resíduos de serviço de saúde. Lembra que a gente falou da classificação dos riscos ambientais lá para a saúde do trabalhador? Agora a gente vai fazer um grupinho também, né, alguns grupinhos para classificação dos resíduos nos serviços de saúde. A gente tem o grupo A, que é o infectante. Então, esse resíduo, ele gera um risco biológico aí, como a gente já sabe, né? Por poder transmitir doenças infecto-contagiosas. A gente tem no grupo B os resíduos químicos, que, como o nome já diz, oferecem um risco químico, né? Está relacionado a substâncias químicas que podem nos fazer mal. Nós temos o grupo C, que são os resíduos radiológicos, aí eles já oferecem um risco físico, porque a gente sabe que a radiação, né, oferece riscos físicos. Nós temos o grupo E, que são os pérfuro-cortantes, que podem gerar acidentes com material também pérfuro-cortante. E nós temos o grupo D, que o grupo que traz os lixos comuns, né? Que podem ser descartados sem muita dificuldade, é claro, levando em conta as normas corretas, né? Então a gente traz essa classificação, olha só. Aqui no canto esquerdo a gente tem resíduos infectantes, que é o grupo A do grupo infectantes. E o que podem ser? Podem ser peças anatômicas, né, carcaças, culturas, meios de culturas tanto de bactérias quanto de vírus. Depois nós temos o grupo químico, que é o grupo B, né, que traz elementos químicos tóxicos, que podem ser medicamentos, lâmpadas, baterias. Nós temos o grupo C,
que são dos elementos radioativos, né, dos resíduos radioativos. Por exemplo, rejeitos de radionucleotídeos, que são utilizados para tratamento de paciente oncológico. Nós temos o lixo comum, que fica no grupo D, que é gesso, fralda, papel higiênico, resíduos alimentares. Nós temos o grupo E, que são os pérfuro-cortantes, né, que são agulhas, scalpes, lâminas de bisturi, seringas, né, tudo isso é material utilizado para sutura que pode perfurar ou cortar. Nessa classificação, a gente pode tratar o grupo A e o grupo E na mesma categoria. São grupos diferentes, mas nós podemos agrupá-los na mesma categoria na hora de gerenciar. Isso aí. O grupo A são os resíduos com possível presença de agentes biológicos, que por suas características podem apresentar risco de infecção, né? Então a gente pode ter ali vírus, bactérias, pode ter protozoários, né? Parasitas nesse material que pode vir a infectar o trabalhador. Então a gente considera isso como resíduo infectante. É todo aquele resíduo que pode, de alguma forma, transmitir alguma doença infecto-contagiosa, porque esse resíduo está contaminado com micro-organismos que causam doenças. O grupo E são os resíduos pérfuro-cortantes, são aqueles que podem ocasionar corte, né, punção ou escarificação na pele, né? Então, assim, é um resíduo que pode vir a causar algum acidente. Esses resíduos são perigosos? Quais são as preocupações que a gente tem que ter? Eles são perigosos, sim. Né? Por quê? Como eu já falei, porque eles podem transmitir doenças infecto-contagiosas, como HIV, hepatites virais, tuberculose, né? E outras doenças. E eles podem também comprometer a integridade física do trabalhador, com cortes e perfurações. Então, eles são realmente perigosos. Esse perigo ele é tratado em três dimensões. Primeiro, a dimensão ocupacional individual, ou seja, eles podem trazer risco para o trabalhador, né, para uma única pessoa durante o desempenho da sua atividade. Então, se for relacionado ao trabalho, a gente diz que é um risco ocupacional. Ele pode ser público e coletivo também, porque se esse material não tiver um destino adequado, ele pode parar, né, em locais que podem atingir outras pessoas fora do ambiente de trabalho e pode trazer alguma infecção. E também saúde ambiental. Ele pode comprometer o meio ambiente, né, levando uma poluição, por exemplo, uma contaminação. Aqui tem até uma chargezinha aqui, ó, que traz isso aqui, ó. O que é isso? A acupuntura? Aí outro disse, não, lixo hospitalar jogado no rio. Bom, como a gente falou, eles são considerados perigosos, né? Segundo essa norma brasileira 10.004, que de 31 de maio de 2004, em sua função das suas propriedades infecciosas ou patogênicas que podem acarretar riscos à saúde e meio ambiente quanto à inadequação, quando inadequadamente gerenciados. Uma outra questão do grupo A, né, desse grupo aí dos resíduos infectantes, é que eles não podem ser reciclados ou reutilizados, né? Eles devem ter um destino final ali, não podem ser utilizados novamente. A gente classifica os resíduos infectantes aí, né, do grupo A gente traz esses resíduos da classe de A1 a A5. Por exemplo, esses resíduos têm um tratamento prévio obrigatório logo no seu local de geração, ou seja, aquele local que produz esse tipo de lixo, ele tem a obrigação de tratar esse lixo. Então, o lixo não pode sair da unidade sem um tratamento prévio. Como a gente faz? Geralmente, esse tratamento é o autoclave. Como esses resíduos possuem aí, né, micro-organismos que podem causar doença, a gente precisa primeiro matar esse micro-organismo para depois descartar esse material. E a gente geralmente faz isso autoclave, né? Porque o autoclave faz a esterilização, ou seja, ele mata todos os micro-organismos que estão ali. Se houver durante esse tratamento descaracterização, se não houver descaracterização física das estruturas, ou seja, os frascos que contêm esses resíduos não forem descaracterizados, a gente coloca eles em saco leitoso e depois dá o destino final. Se houver uma descaracterização, ou seja, quebrar, amassar, né, estourar essas estruturas, a gente coloca em saco comum, que é aquele saco de lixo preto mesmo, que a gente utiliza para armazenar os lixos do grupo D. Em relação às vacinas a gente deve ter um tratamento diferenciado.
Quando a gente utiliza uma vacina, por exemplo, abre-se um frasco de doses de vacina e você não consegue utilizar todas as doses que tem naquele frasco, ou mesmo quando a vacina ela venceu. A gente sabe que a vacina ela é feita muitas vezes com micro-organismos vivos ou micro-organismos atenuados, né? Enfraquecidos, digamos assim. E aí, esses organismos, eles podem, se for descartados de maneira incorreta, causar algum tipo de doença. Então, a gente precisa tratar esse lixo para só depois descartar. E como é que a gente faz esse tratamento? Geralmente essas vacinas são autoclavadas, né, para que a gente possa matar o micro-organismo que está ali. Elas não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio, ou seja, o local onde essas vacinas são administradas, elas não devem sair de lá sem ser tratadas. Porém, em alguns casos, a gente sabe que, principalmente nas unidades básicas de saúde, não dá para a gente ter um local de tratamento de todas essas vacinas. Então, nesse caso, esses resíduos devem ser encaminhados para as secretarias de saúde. E aí sim, as secretarias de saúde é que vão fazer esse tratamento. Eu creio que aqui em Teixeira acontece dessa forma. Também deve passar por um tratamento as bolsas de sangue, né? Que contém sangue, seja ele utilizado ou não, né? Se for descartado, essas bolsas devem ter um cuidado porque elas fazem parte do grupo de materiais, né, infectantes, ou seja, elas podem de alguma forma trazer doença, então elas devem ser tratadas antes de ser descartadas. Outra coisa também são as sobras de amostras de laboratório. Então, assim, sangue, lágrimas, suor, urina, leite, né? Tudo isso, todo esse líquido que for utilizado, todas as secreções, né, do nosso corpo que forem utilizadas para poder fazer exame, o excedente, o que sobra daquela amostra, deve ser tratada antes de ser descartada e não deve ser descartada no lixo comum. Outra coisa também são os recipientes e materiais contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, como por exemplo aquelas agulhas que a gente utiliza para poder fazer coleta de sangue para né, coletar material para o laboratório fazer análise. Então tudo que puder conter sangue ou líquidos corpóreos nessa forma livre também deve ser tratado antes de ser enviado para o descarte final. Eles devem ser submetidos a tratamento, geralmente, como eu falei, esse tratamento é autoclave, antes de a gente poder dar o destino final. Eles são adicionados em sacos vermelhos antes do tratamento e depois do tratamento pode ser condicionado em sacos de lixo comum, do grupo D. O grupo E, que são os pérfuro-cortantes, que são as lâminas de barbear, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, né, brocas, todas elas que podem de alguma forma causar alguma lesão na pele, elas têm tratamento similar também. Elas são acondicionadas nessas caixinhas amarelas que todo mundo conhece aqui, né, nessas caixinhas, elas devem ser acondicionadas ali até ter o destino final. Geralmente o destino é a incineração, né? Elas vão ser acomodadas de forma separada e devem ser descartadas nesse recipiente imediatamente após a sua utilização. Né? O recipiente deve ser trocado quando ele atingir 2/3 da capacidade, ou seja, 5 centímetros abaixo da abertura. Aí vai depender da capacidade de cada recipiente também. Esses recipientes eles têm que ser rígidos, resistentes, né? A perfuração, a ruptura, a vazamento, né? É, sendo proibido a gente esvaziar, né, esses recipientes depois do seu enchimento. Ou seja, uma vez que eu coloco esse material aí dentro, eu não posso mais retirar, justamente pelo risco desse manuseio, né, dessa retirada desse material que está dentro dessas caixas, gerar algum risco de acidente. Em relação às agulhas, elas são descartáveis, né, e elas devem ser desprezadas junto com as seringas. É proibido reencapar agulhas, a gente sabe disso, porque se a gente utiliza, né, o reencapamento de agulhas, isso pode aumentar o risco de acidente. Né? Em relação ao tratamento que esses resíduos do grupo L devem receber. Os resíduos perfluorocortantes contaminados com agentes biológicos do risco do grupo 4, que contém micro-organismos, né, com relevância epidemiológica,
eles devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo físico, outros processos que vierem a ser validados para obtenção e redução da eliminação da carga microbiana. Geralmente esses materiais ou eles são autoclavados ou eles são incinerados, né? As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência de saúde, inclusive as usadas na coleta laboratorial e de amostra de pacientes e os demais resíduos perfuricortantes não necessitam de tratamento. Ou seja, então em relação a essas seringas e agulhas, a gente não precisa tratar, a gente não precisa autoclavar antes de descartar. Elas vão ser armazenadas naquelas caixinhas de perfuricortantes e uma vez que essas caixinhas estão cheias, elas vão ter um destino final e geralmente esse destino final é a incineração. O grupo D, a gente já viu até aqui o grupo A e o grupo E, né? O grupo dos resíduos infectantes e o grupo dos resíduos perfluorocortantes, que eles são tratados e classificados, né, de forma conjunta ali. Agora, o grupo D, que são os resíduos comuns, esses resíduos não apresentam risco biológico, é papel, né, guardanapos, enfim, copos plásticos, é aquilo que é utilizado nos serviços de saúde, mas que eles não geram nenhum risco, nem biológico, nem químico, nem radiológico à saúde e ao meio ambiente, né? Eles podem ser separados em lixeiras comuns e embalados naqueles sacos pretos, né? Comuns e descartados junto com, tendo o mesmo destino do lixo doméstico. Esses resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde, ao meio ambiente, eles podem ser equiparados aos resíduos domiciliares. Aqui a gente pode ver que você tem frascos de soro, né? Frascos que caixas de luvas, embalagens de gás, então são resíduos que não trazem nenhum risco químico ou biológico aí, né? E também não possuem radiação. Em relação ao grupo B, que são os riscos químicos, são as drogas quimioterápicas, são medicamentos vencidos, né, interditados e produtos químicos considerados como perigosos. Então a gente tem aqui, ó, medicação, né, são testes, substâncias utilizadas para testes laboratoriais também, pomadas e outras substâncias corrosivas ou não que são utilizadas nesses estabelecimentos, são substâncias químicas, logo a gente entende que ela gera são resíduos químicos, né? Ela gera um risco químico. Dependendo da concentração e do volume residual da contaminação pelas substâncias químicas, então, assim, o que que vai depender, o que que vai determinar a forma de tratamento desse resíduo é a substância que ele continha, né? Então, assim, é a substância que estava nesse resíduo que vai determinar como ele deve ser tratado. Os resíduos contaminados com radionucletídeos devem ser submetidos ao mesmo tratamento, né, ao mesmo tempo de decaimento do material que a contaminou. Então, de acordo com o material que é contido nesses resíduos, é que a gente deve estipular o seu tratamento. O grupo C são os rejeitos radioativos, né? Esse é material radioativo ou contaminado, né? Com outro elemento químico radioativo. Esse material deve ser manipulado por profissional cadastrado. Então, assim, existe uma equipe especializada, né, em trabalhar com esse material. Não é qualquer trabalhador que pode manipular ou transportar esse material. E geralmente eles são provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e serviços de radioterapia. Os resíduos do grupo A, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoas treinadas para a atividade. Então, de repente, a gente tem que prestar uma assistência a um paciente lá no domicílio. E aí a gente leva equipamentos e materiais para serem utilizados durante essa assistência, durante esse atendimento. Todo esse material, se for do grupo A, se for infectante, ou até mesmo se for do grupo E, perfluorocortante, ele deve ser recolhido, ele não deve ser deixado lá no domicílio, ele deve ser recolhido e retornar à sua unidade, né? A unidade de origem. Os resíduos de ambiente domiciliar que não são provenientes desse serviço, dessa assistência, eles não são resíduos de saúde, então eles são resíduos gerados no ambiente mesmo, no domicílio, e eles devem ser descartados como lixo domiciliar. Então a gente tem para finalizar aqui as etapas de gerenciamento desse serviço, né? Então, assim, no local, como é que a gente gerencia? A gente tem primeiro a geração,
né, do resíduo. A gente tem a separação, o acondicionamento e a identificação desse resíduo e o tratamento prévio, se for necessário, né, autoclavado, por exemplo. Depois disso, a gente tem um transporte e o armazenamento interno lá dentro da unidade ainda, né? Fora da unidade, a gente tem uma outra estratégia, que é o transporte e o armazenamento externo. Depois a gente realiza a coleta, o tratamento prévio, se esse material não tiver sido tratado ainda, e a disposição final, ou aterro sanitário ou incineração. Geralmente, para os resíduos do grupo A, infectante, e do grupo B e do grupo pérfuro cortante, mesmo ele já tendo sido tratado previamente na unidade, o destino final é a incineração. Então a gente viu que a gente tem aqui, né, uma classificação de uns grupos, grupo A, B, C, D e E, não é isso? Então, assim, esses grupos estão de acordo com cada característica do material. A gente tem o grupo A, que é infectante, e o grupo E, que é o pérfuro cortante. A gente tem também o grupo B, que é o grupo de resíduos químicos, aqui como vocês podem ver. A gente tem o grupo C, que é de resíduos radioativos, né, rejeitos radioativos. E a gente tem o grupo D, que são os resíduos comuns, né, o lixo doméstico, geralmente que a gente gera, ou então aqueles resíduos que são gerados no ambiente de saúde, né, no estabelecimento de saúde, mas que se assemelha ao lixo comum porque não gera nenhum tipo de risco à saúde. Tá certo? Qualquer dúvida, voltem a consultar, né, esse material que eu estou enviando para vocês. Eu vou mandar a atividade e a gente finaliza aqui a videoaula, tá certo? Muito obrigado.